E agora, nós os convidamos a acompanhar a palestra do Sales Engineer da Beyond Trust, Bruno Caseiro. Ele vem para falar sobre um case de sucesso, gestão de usuários privilegiados. Vamos então receber por aqui. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Bom, meu nome é Bruno, tá? Sou engenheiro de sistemas da Beyond Trust para o Brasil. E queria começar pedindo desculpas para vocês, porque deveria estar comigo aqui o Anderson da Cabesp, né, que é o nosso cliente que implementou a solução, que ia testemunhar tudo o que aconteceu durante todas as fases. Mas hoje ele teve um incidente na família lá, tem uma pessoa muito próxima dele doente, ele não pôde vir, então eu vou aqui passar, explicar para vocês como é que foi o projeto, enfim, como funciona a solução. Legal. Então, essa é a agenda do que a gente vai cobrir nessa apresentação. Então, falar um pouco sobre a Cabesp, né? Qual que é o negócio deles, para ver se tem encaixe com algum de vocês. Na verdade, eles são uma seguradora. Qual que é a tecnologia que eles têm lá na Cabesp, que foi a base da implementação da software de gestão de usuários privilegiados. Problemas que eles precisavam ser resolvidos, como que era o ambiente antes da solução. E como que funciona basicamente o processo de acesso à gestão de usuários privilegiados hoje após o projeto. Tá? Bom, eu vou falar rapidamente. O Anderson Mendes, eu vou deixar o contato deles aqui para quem quiser contactá-los posteriormente para saber alguma informação direto dele. Mas basicamente ele é o responsável por avaliar novas tecnologias para a Cabesp e implementá-las dentro da organização. A Cabesp é uma empresa de plano de saúde, né? Eles têm mais ou menos 91 mil beneficiários, então eles têm um monte de dados críticos, sensíveis no ambiente da Cabesp, que são acessados por diversos servidores, diferentes bases de dados, etc. Aqui são alguns planos que eles têm, e eles têm mais ou menos 15.455 prestadores, né? Que eles são uma rede que gerenciam não só o usuário final, como também os médicos, etc., prestadores de serviço. Bom, o ambiente tecnológico na Cabesp, ele é bem diversificado. Então, eles tinham não somente servidores Windows, Unix, banco de dados SQL, Oracle, dispositivos de rede Cisco, dispositivos de segurança Fortinet, Intel Security. Então, assim, desde file server, Exchange, banco de dados, IPS, switch, NAC, todos esses dispositivos, estações de trabalho, todos esses dispositivos têm uma conta privilegiada, seja um administrador, um root, um sysadmin ou o que for. E eles precisavam de uma maneira de controlar esses acessos e garantir, ter visibilidade do que está acontecendo com cada tipo de acesso. Bom, aqui é como que funcionava o processo antes, né? Na verdade, talvez seja similar com muitas empresas que vocês conhecem hoje. Poucas empresas possuem uma solução madura de gestão de usuários privilegiados. A maioria das empresas que a gente conversa, ou eles armazenam usuário e senha em planilhas, ou num cofre manual, um cofre físico, ou num cofre de senhas pessoal chamado KeePass. Enfim, soluções não empresariais, né? Não tem uma forma efetiva de trocar essa senha, periodicidades, auditoria, etc. Bom, aqui tem um fluxo de trabalho de como que era antes, né? Então, basicamente, eu sei que está um pouco pequeno aqui para vocês observarem, mas eles tinham dois ambientes lá. Eles tinham um ambiente de produção e ambiente de homologação. O principal, o mais crítico para eles lá, era a parte de banco de dados, né? Todo o acesso ao banco de dados, como tem dados muito sensíveis lá, eles precisavam de uma maneira mais madura, uma maneira mais controlada de lidar com essa gestão. Então, basicamente, quando tinha que fazer uma manutenção importante no servidor de banco de dados, o DBA fazia a solicitação de acesso para o gestor dele, né? Esse gestor dele submetia esse acesso para o gestor de TI, né, o responsável pela infra daqueles servidores. Esse gestor de TI fazia uma verificação baseado no perfil daquele usuário com a matriz de funções que esse cara tem para verificar se esse cara deveria acessar esses servidores ou não. E aí inicializava, uma vez que está ok, que esse cara tem privilégio de acessar aquele servidor, aquela conta privilegiada, esse gestor ele fazia um procedimento manual,
né? Ele fazia, literalmente, ele escrevia lá em alguns formulários que aquele acesso, aquela conta estava sendo concedida para o usuário X lá da área de banco de dados. Então, ele fornecia esse papel, vamos dizer assim, para o gestor, que finalmente entregava para o usuário que precisa fazer a manutenção. Então, como vocês podem observar, são vários steps para que eles consigam ter um controle razoável de quem está acessando aquela conta naquele servidor. Quais eram os problemas disso, né? Então, o primeiro é que não existia um controle central. Então, por exemplo, para a área de banco de dados, eles tinham esse controle extremamente rígido, vamos dizer assim. O pessoal que fazia a manutenção de dispositivo de rede, em switch, em firewall, etc., não passava por esse controle. Era uma outra forma, eles guardavam, por exemplo, as senhas no KeePass. Aí você tinha uma outra área de administradores Unix que guardavam isso numa planilha. Enfim, cada departamento ou cada área que tinham acesso privilegiado gerenciava de uma maneira, exceto a área de banco. Então eles não tinham um repositório central. Isso era totalmente descentralizado. A outra coisa é a auditoria. Então, por exemplo, eu vou lá, eu dou acesso para o usuário João naquele servidor SQL, naquele servidor Oracle. Mas o que o João está fazendo com aquele acesso? Ao menos que eu vou lá e sente do lado do João e veja o que ele está fazendo 24 horas ou até terminar aquele acesso privilegiado, você não tem uma maneira efetiva, da maneira que estava antes, de auditar o que o cara está fazendo com aquele acesso, né? Esse era um grande processo. Um outro problema era a parte de visibilidade de contas. Então, por exemplo, no Oracle, ele tinha, sei lá, em cada instância de Oracle, ele tem, por exemplo, sei lá, umas 10 contas privilegiadas. Tem o usuário bruno.admin, joão.admin e por aí vai. O usuário sysadmin. No Windows, os servidores tinham uma série de outras contas. E assim sucessivamente. Linux, SQL e assim vai. Então, eles tinham visibilidade de algumas contas, das principais contas que eles entendiam que eram mais utilizadas. Mas se alguém, por exemplo, recebesse o privilégio de administrador e fosse lá e criava uma outra conta lá chamada, sei lá, bruno.admin, ninguém tinha essa visibilidade dessa conta nova até ir lá e fazer uma manutenção local naquela máquina e olhar lá o grupo administrador, por exemplo, da máquina, né? Então, não tinha um processo de identificar novas contas no ambiente, novos servidores no ambiente. Era tudo manual. A aprovação desses acessos, como eu falei para vocês antes, era manual, não era automático, então demandava muito do tempo de cada uma dessas pessoas envolvidas. Se o gerente não estava disponível, até você conseguir um outro cara para aprovar aquela solicitação, era um processo um pouco demorado. Eles tinham lá também senhas de operadores, né? O que são senhas de operadores? No mundo de gestão de usuários privilegiados, você tem aquelas contas powers, né? Aquela conta root, administrator, DBA, etc. Só que, muitas vezes, você tem pessoas da operação ou do helpdesk que tem que conectar em um servidor e só reiniciar um serviço. Ou tem que conectar em um outro servidor e só fazer backup. Enfim, o cara não precisa daquele poder todo. E o cara não tem nem skill, né? Não tem nem habilidades para gerenciar uma conta de tamanho ou privilégio. O cara só precisa entrar no servidor e fazer determinada atividade. Só que para ele poder fazer essa atividade, ele tem que ser administrador da maneira nativa hoje do sistema operacional. Então, o que a gente fez aqui? Ele tinha essa demanda, essa preocupação. Olha, eu estou dando acesso a servidores críticos para pessoas que têm um conhecimento limitado e já houve incidentes de alguém reiniciar um servidor sem querer, o cara parar um serviço que não deve, enfim. O cara tinha que fazer backup, mas o cara ia lá, pensava que estava na estação dele, rebutava a máquina, na verdade ele estava rebutando o servidor que causava indisponibilidade, né? Isso pode acontecer. Bom, o projeto. Como que foi o projeto, né? Então, o Anderson chegou até a gente, né? Não só a gente, conversou com outros fabricantes também de tecnologias similares que a BeyondTrust. Explicou quais eram as principais dificuldades. Então, a principal dificuldade dele era automatizar esse processo, desengessar isso, ter controle efetivo e ter principalmente a auditoria dos acessos, né? Esses eram os principais pontos. Então, ele desenhou com a gente, né? Depois a gente fez uma prova de conceito, o cara testou a solução, a nossa, de outros fabricantes, e baseado nessa prova de conceito, ele conheceu diferentes tecnologias, ele montou uma RFP com os critérios que achava que era importante para a organização dele, e em base a isso, depois que a gente ganhou o projeto, que ele selecionou a nossa tecnologia, a gente começou a implementação do projeto.
o principal ponto, quando a gente vai falar de gestão de usuários privilegiados, é o planejamento, na minha opinião. Por quê? É muito fácil você falar assim, não, eu tenho uma solução que vai resolver todos os seus problemas, você não vai ter zero problema de segurança mais. Não, isso não é verdade, né? Muita gente vende cofre de senhas hoje dizendo que é a solução para todos os seus problemas. Na verdade, não é. Ele é uma boa solução, vai te ajudar bastante na parte de controle de usuários privilegiados, mas ele é um controle de vários outros controles que vão a seguir e que você vai precisar depois, né? Então, nessa parte de projeto, a gente definiu primeiro quem tem acesso ao quê, né? E esse foi um processo que o Anderson tocou internamente nas áreas, demandou um trabalho dele de identificar, olha, legal, quem são as pessoas da área de SQL, quem são as pessoas da área de operação. Isso está tudo organizado certinho no Active Directory? Tem um processo que sempre uma pessoa sair da área de banco de dados, alguém vai lá no Active Directory e tira esse cara, coloca no outro departamento. Enfim, requer um trabalho aí de não é tecnologia, é um trabalho da própria organização de garantir que os processos estão ok. Uma vez que ele fez esse trabalho, a gente forneceu para ele uma planilha de mapeamento de acessos. Então, por exemplo, ele me passou, olha, aqui são os meus servidores, quem tem que acessar cada servidor, quem precisa de aprovação, quem pode acessar direto, sem aprovação, e em base a essas informações que a gente forneceu para ele, na hora da implementação, a gente criou esses perfis dentro da ferramenta. Antes de até falar aqui de alguns resultados da solução, na parte de projeto, então você entra a parte de discovery, então com a ferramenta, ele conseguiu ter visibilidade de algumas coisas que ele não tinha. Por exemplo, a gente identificou contas que tinham em cada grupo administrador de estações de trabalhos, que ele não sabia que essas contas existiam, tipo Helpdesk Admin, por exemplo. Contas em SQL, contas em org, enfim, várias contas que ele não tinha visibilidade e estava sem gestão. Então essa foi a primeira fase, né? O outro ponto é a parte da definição de policy. Então, na definição de política de segurança, a gente definiu a periodicidade de troca de senhas de cada plataforma. Por exemplo, o Oracle, eu quero que, depois de cada acesso, eu quero que você troque essa senha. Eu tenho um Fortinet, por exemplo, eu não preciso que seja trocada a senha diariamente, mas eu quero que o cara acesse o Fortinet sem mostrar a senha. Então, para cada particularidade, para cada aplicação que ele tem, requer um tratamento diferenciado. Existe lá aplicações legadas. Aplicações do tipo, é um portal web, que é um sistema de saúde deles lá, que tem a conta do administrador desse sistema, né? Então, era importante para ele delegar acesso a esse portal e saber o que os usuários estão fazendo dentro desse portal. Então, essas tecnologias também legadas, vamos dizer assim, que não são plataformas como Microsoft, SQL, etc., a gente teve que fazer um mapeamento também disso e colocar essas contas dentro do cofre. Então, para quem não conhece o cofre de senhas ainda, depois eu posso explicar para vocês lá no meu stand como que funciona em mais detalhes, mas basicamente ele é uma solução que é um appliance. Esse appliance você vai ter as contas privilegiadas, você vai cadastrar a conta do administrador, do root, etc. E esse appliance ele vai conectar em cada plataforma e vai fazer a troca de senhas de acordo com uma política que você definir. Então, sei lá, a senha do roteador uma vez por dia, a senha do SQL uma vez por semana, etc. E ele vai ser um centralizador de acessos. Quando alguém precisar fazer um acesso num servidor SQL, ele não vai ver a senha, ele nem precisa ver a senha. Ele pede acesso lá do SQL e a gente abre uma sessão no servidor destino e dá o acesso para o usuário sem mostrar a senha para ele. E como a nossa solução está gerenciando esse acesso, a gente consegue gravar um vídeo, né, e depois mostrar para o auditor, olha, o Bruno acessou a conta Administrator no servidor Oracle 01, você quer saber o que ele fez lá, tem um videozinho aqui que mostra todo o contexto, passo a passo, todos os comandos digitados, etc. Tá? Então, essa foi a tecnologia que a Cabesp selecionou. Então, assim, falando algumas funcionalidades. Aqui é a parte de visibilidade. Então, talvez, não sei se vocês têm essa informação na solução que vocês têm hoje, ou se mesmo se vocês não tenham hoje, se tem algum processo manual. Mas uma pergunta é, por exemplo, se eu tenho, sei lá, quantas contas privilegiadas eu tenho e qual que é o time? Quando foi a última vez que eu troquei a minha senha no servidor Exchange, a senha no Fortinet, a senha no Linux, no Windows, etc. Então, com a solução você consegue rodar um relatório e te fala, olha, você tem, sei lá, 500 credenciais. Essa credencial aqui chamada, sei lá, Bruno, ela não troca a senha há mais de 2 meses.
a última data de login foi essa aqui. O privilégio dessa senha, ou seja, o perfil é um perfil de administrador, então é uma conta privilegiada, é uma conta importante. Ela está configurada para nunca expirar e ela está instalada, né? Ou seja, ela foi criada nesse servidor aqui. Então, antes de você até implementar uma tecnologia de cofre de senha, você consegue fazer um scan e saber como está a saúde da sua empresa hoje. Né? Porque às vezes você tem uma conta lá, Bruno Admin, o cara nunca logou em nenhuma estação, a conta existe há mais de um ano e nunca foi trocada a senha. Por que essa conta existe? Né? Isso pode, se alguém não cuidar dessa conta, talvez ela tenha uma senha fraca e alguém pode usar como um backdoor, se alguém fazendo um movimento lateral para se infiltrar na sua empresa. Então é muito importante você ter essa visibilidade. Então, uma vez que você descobre as contas e a idade das senhas, você tem aqui um relatório para você identificar as possíveis contas inativas. Né? É fácil, você pega esse relatório, você vem aqui só nessa parte aqui, a última data de login, never, ou seja, o cara nunca logou. Está aqui a conta chamada SVC Cofre, o perfil é administrador, está configurada para nunca logar, e depois aqui do lado direito ele vai te falar a máquina que está. Então com isso aqui você consegue rodar um scan, exportar um relatório e mandar para cada área. Olha, você cuida dos servidores SAP? Dá uma olhada nessas contas que estão inativas. Você cuida do servidor Unix? Dá uma olhada nessas contas. E você ser um pouco proativo, né? Você tentar tomar uma ação nessas contas que foram identificadas. Outro ponto é o controle centralizado. Então, lá na Cabesp eles tinham várias plataformas. Então, desde contas do Active Directory, Linux, Windows, contas de cloud, de aplicações web, contas de aplicações que eu falei para vocês. Então, aqui num lugar central, você tem visibilidade de todas as contas, em todas as plataformas. Você consegue ver aqui a última data de troca dessas senhas, se foi um sucesso ou se falhou, e quando que é a próxima troca. Então, você consegue ter um painel que você consegue saber como que está hoje o seu ambiente. A solução funciona baseada em funções. Você pode falar o seguinte, olha, o usuário Pedro só administra servidores Windows, ele só vai poder verificar essas contas de servidores Windows. O Bruno só servidores Oracle, só essas contas de Oracle. Então aqui você tem visibilidade das contas e você consegue visualizar. Então o primeiro fato é ter um controle centralizado das contas. O outro passo é ter um workflow de aprovação, por exemplo, automatizar aquele processo que a gente mencionou lá no início, que é manual. Então, por exemplo, quando alguém precisa solicitar acesso a um servidor hoje na Cabesp, ele entra num portal web, depois que ele fazer login nesse portal web, cada usuário vai ter um perfil com todas as contas que cada usuário tem acesso. Então, nesse caso, ele selecionou aqui a conta Exchange Admin, nesse servidor. Ele vai informar a data que ele quer esse acesso, o horário, por quanto tempo, nesse caso 1 hora, mas você pode pedir o acesso por 5 horas, 1 dia, 5 dias, enfim. E aqui você pode definir o tipo do acesso. Você tem duas opções. Você pode dar um acesso direto no servidor, então você nem mostra a senha para o usuário, você já abre a sessão direta no servidor destino e grava o acesso. E você tem a outra função, que é mostrar a senha para o usuário. Então você pode mostrar a senha, essa senha vai ser válida por 4 horas, por exemplo, ou por 2 horas, o tempo que ele pediu. Terminou essas 4 horas, essa 1 hora, a nossa solução vai lá e automaticamente troca essa senha. Aqui ele coloca um comentário. Se você tiver uma ferramenta de ticket, de chamado, você pode integrar para você fazer a correlação. Olha, essa solicitação está sendo feita de acordo com o chamado tal. E dá um submit. Quando ele dá aquele submit, entra em ação um workflow de aprovação automático. Então, por exemplo, a gente pode mandar um e-mail para 5 gerentes e dizer, olha, para o João poder acessar esse servidor Oracle, pelo menos 2 gerentes têm que aprovar. Então vai um e-mail para 5 gerentes, enquanto 2 gerentes aprovarem, ok, ele vai ter o acesso. O cara pode aprovar no celular dele, onde ele estiver, e assim vai. Uma vez que o acesso está aprovado, você tem as opções aqui. Retrieve Password, que é mostrar a senha, e abrir uma sessão SSH ou uma sessão RDP. Quando você clica aqui no abrir sessão SSH ou RDP, por exemplo, o cofre de senhas abre uma sessão no servidor destino, já faz o login com a conta que ele pediu, e aqui você tem o prompt pronto para começar a utilizar. Né? O usuário ele não vê nesse momento a senha. A mesma coisa funciona com RDP. O cara pediu um acesso no servidor Windows, a gente conecta naquele servidor, abre a sessão RDP e a gente consegue dar o privilégio para ele já logado no servidor e aí ele pode fazer o que você quiser. A grande vantagem é que
Aqui você pode implementar aquele uso baseado em funções que eu mencionei no início. Que nem o Anderson, lá na Cabesp, ele tinha essa demanda. Tinha algumas pessoas que tinham que acessar servidores e realizar tarefas específicas em cada servidor. O cara não tinha que ver o iniciar, configurações, ter acesso ao shell inteiro. O cara tinha que poder executar só uma aplicação. Então a gente consegue abrir uma sessão RDP aqui e abrir só o SQL Studio para o usuário. Então o cara trabalha no SQL Studio, a hora que ele fechar, a gente fecha a sessão dele. Ah, eu tenho um cara que só precisa criar usuários. Eu abro o Active Directory Using Computers, o cara faz o que ele tem que fazer no AD, fechou o AD, acabou o acesso dele. Ele não tem como fazer outras coisas nesse acesso. Um outro ponto crucial para a Cabesp foi a parte de gravação de sessões. Então, por exemplo, uma vez que eu dou um acesso para um servidor, eu quero saber o que ele está fazendo nesse servidor, né? O que ele fez. Você não vai ficar olhando todos os acessos, mas é importante você ter uma auditoria. Se acontecer algum incidente, você poder reportar exatamente o que aconteceu. Ou até para efeitos de treinamento. Você saber como que certas pessoas resolvem certos problemas. Então, todo o acesso realizado pelo cofre de senhas é gravado um vídeo. Você vem aqui, aperta o botão play e ele te mostra o vídeo com tudo que o usuário fez, todos os cliques, todos os comandos que foram digitados. Aqui você tem a lista de comandos, tudo que o usuário digitou, seja no Windows ou seja no Linux. Vamos supor, eu quero saber se nessa sessão o usuário acessou a tabela cartões de crédito. Você digita aqui cartões de crédito aqui em cima e ele vai te dizer aonde aconteceu esse comando, você clica ali, ele te leva no vídeo aonde parou essa informação. Outro ponto é a parte de relatórios. Então você implementa uma solução de gestão de acesso privilegiado, provavelmente tem alguém, uma área de auditoria que está demandando disso, ou uma regulamentação como SOX, PCI, que está demandando você ter esse tipo de controle. Então, na nossa solução, você consegue tirar relatórios do tipo, quem acessou essa conta, quando que acessou, qual foi a última vez que determinadas contas trocaram a senha, quais são os usuários que mais estão utilizando o servidor através da ferramenta, quais são os servidores mais acessados, e aí você consegue fazer drill draw e ir diretamente no evento. A ferramenta tem também a parte de detecção de anomalias. Então, a gente faz um baseline dos acessos. Por exemplo, o Bruno acessa os servidores das 8 às 5, de segunda a sexta. Só que aí um dia, às 3 da manhã de um domingo, ele foi lá e fez um acesso. Só esse evento pode ser simplesmente que o Bruno é o plantonista e teve um acesso lá. Pode significar nada demais. Só que a gente atribuiu um valor para isso. Só que aí a gente vê os comandos que o Bruno digitou. E eu vi lá que ele deu um RM-RF, que é um comando crítico. Aí a gente vai lá e dá uma outra porcentagem, um outro ponto para isso. E de acordo com cada acesso que vai acontecendo, cada comportamento do usuário, a gente vai atribuindo scores. E aí você consegue tirar um relatório para te dizer, olha, o Bruno, ele está normal, está no padrão dele. Agora, teve um dia aqui que o Bruno fez um negócio que ele nunca fez em nenhum outro acesso. Ou ele digitou um comando, ou executou um aplicativo que ninguém executou na empresa até hoje. Então você consegue identificar desvios de comportamentos e você consegue clicar e entender o que está acontecendo. Bom, aqui algumas dos motivos por que a Cabesp acabou selecionando a BeyondTrust. O primeiro filtro que eles fizeram, que é muito comum nas empresas, é filtrar pelo Gartner e pelo Forrester. Então a BeyondTrust está aqui como líder no Forrester, né? Esse relatório é de julho de 2016. E se você olhar no Gartner desse ano também, aparece lá a BeyondTrust tendo todos os módulos necessários para realizar a gestão efetiva de usuários privilegiados. Um outro ponto é o seguinte, a BeyondTrust ela tem uma solução, uma plataforma de gerenciamento de riscos. Então a gente tem o cofre de senhas, que é um dos módulos. A gente tem a parte de privilégios. Por exemplo, você tem usuários que são administradores nas estações de trabalho, mas eles não deveriam, mas eles precisam ser porque algum aplicativo só funciona se o cara é administrador local. Então a gente tem um módulo na nossa solução que você consegue identificar quais são os aplicativos que realmente precisa de direito de administrador para funcionar. E uma vez que você usa a nossa ferramenta, você consegue dar o privilégio para os aplicativos que precisa desse direito. E aí você tira o usuário do grupo de administrador local. Né? Então isso é uma função, é um problema que o Anderson ele tem em algumas máquinas do ambiente dele e ele gostou da solução da BeyondTrust porque ele sabia que ele podia crescer com a nossa ferramenta no futuro. Outro ponto é a parte de vulnerabilidades. Eu vou falar vulnerabilidade mais para frente, que o meu tempo está acabando ali. A parte de hard-coded, né? Quando a gente fala de gestão de usuários privilegiados,
não é só trocar senha e gravar a sessão, tá? Muita gente vende isso, mas não é só isso. Depois que você instalar, você vai perceber que vai faltar algumas coisas. Por isso que eu falo, olha bem no mercado, olha bem o que tem para você ver os controles. Vou te dar um exemplo. Teve um cliente que não comprou da gente, uma solução de gestão de privilégios, e depois eles viram que eles tinham aplicações com usuário e senha chumbado no código-fonte. Né? Então, você tem lá uma aplicação Java, uma aplicação C, que tem o usuário lá, banco de dados, e a senha password 123. Então, a gente tem tecnologia que a gente consegue integrar essas senhas no código-fonte das aplicações dentro da nossa ferramenta. Então, você consegue customizar a sua aplicação para pegar um usuário e senha em tempo real e utilizar isso, sem isso ficar exposto no código-fonte. E isso já vem na nossa ferramenta por default. Você não tem que depois pagar uma bica por isso futuramente. Tá? Então, essa aqui, isso funciona tanto para aplicações quanto para arquivos de configuração. Então, às vezes tem aquele arquivo web.config, aquele arquivo Apache, que tem usuário e senha chumbado. Você consegue usar a nossa ferramenta para tratar isso. Aqui a parte de privilégios que eu mencionei para você, tanto para servidores quanto para estações, você consegue assignar privilégios específicos, né? Você levar só o que o usuário tem para fazer. E a parte de vulnerabilidades. A gente tem na nossa mesma console, a gente tem uma ferramenta chamada Retina que integra na mesma console do cofre. Né? Então você pode começar com o cofre de senhas. O Anderson lá, ele tinha o Foundstone da McAfee. A gente tem até uma integração para importar esses dados da McAfee e trazer para a nossa ferramenta. Então, um dos motivos que ele também gostou da nossa solução é que ele viu que é uma possibilidade de ele migrar o que ele tem hoje, que já não é mais suportado, para uma plataforma unificada. E aí, por ser uma gestão de vulnerabilidades, você consegue fazer scan e saber quais são as vulnerabilidades que você tem e principalmente isso aqui, o que é mais crítico. Vulnerabilidades a gente sabe que a gente tem de monte em várias empresas, em vários servidores. Mas o principal foco é por onde que eu começo a priorizar, né? Aonde eu começo primeiro. E aqui você consegue fazer uma priorização que pouco a gente faz no mercado. Por exploração. O que eu posso explorar remotamente sem privilégio? Está aqui, são esses caras. São 115 vulnerabilidades. Só que dessas 115, 29 podem ser exploradas por exploits já existentes no mercado. Então qualquer hacker iniciante consegue ir lá no site do Metaxploit, baixar um exploit e usar contra a tua empresa. Então você consegue fazer essa correlação para você começar a mitigar o que realmente importa, para onde você pode provavelmente ser mais impactado de maneira mais rápida. E bom, aqui é só um exemplo de como funciona a nossa plataforma. Então essa parte de gestão de privilégios é o que a gente chama de Power Broker. Então você pode começar com o cofre, você pode começar com a parte de privilégio, com a parte de auditoria para AD, por exemplo. E você pode depois mover para a parte de vulnerabilidade se você quiser. É tudo integrado numa console única. Pessoal, meu tempo está acabando. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta sobre a ferramenta de uma maneira geral ou alguma outra coisa sobre o projeto. Boa pergunta. Ótima pergunta, na verdade. Todo mundo faz essa pergunta nas apresentações. Como as suas senhas mais importantes vão estar lá dentro, você tem que ter autodisponibilidade. Então, a gente tem appliances físicos e appliances virtuais. Então, eu tenho clientes, por exemplo, desde aqueles clientes que têm 30 mil contas privilegiadas em appliance virtual, e funciona super bem. Então, você tem 2 appliances, ativo e passivo. Se cair esse, continua tudo funcionando aqui. E eu tenho outros clientes, tipo Embraer, que eles têm uma quantidade muito grande de usuários, eles têm 3 appliances físicos. Então, cada appliance físico suporta 250 mil contas privilegiadas. Então, a gente tem solução para atender diversos nichos, não só cliente grande, não só cliente pequeno. A gente tem 2 tipos de licenciamento. Você pode licenciar por usuário. Então, cada usuário que vai acessar um servidor ou vai auditar um acesso, ou seja, o cara vai entrar na nossa ferramenta, conta como uma licença. Então, você pode comprar para 30 usuários, não importa quantos servidores ou quantas contas tem em cada servidor. Você está licenciada para 30 pessoas. E você pode comprar também por device. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 1000 servidores, mas eu quero começar por 50 que são os mais críticos. Então você compra o cofre de senhas para 50 servidores, você começa ali e depois você vai crescendo. Mais alguma? Pois não. Limite de? A interface nossa é uma interface web. Então... Obrigado. Eu recebi já um cartão amarelo aqui de tempo esgotado, mas basicamente é uma interface web e não tem limites assim, de acesso simultâneo na console web.
tem limites para você acessar simultaneamente os seus servidores. Por exemplo, eu posso iniciar, ter 60 sessões simultâneas, 60 sessões RDP, 600 SSH. Então, de acordo com cada ambiente, a gente te indica qual appliance ou qual solução te encaixa melhor. A boa notícia é que a gente não cobra por sessão simultânea. Tem outros fabricantes que vocês vão conhecer aí que eles cobram por isso. Obrigado, pelo tempo de vocês aí. Bom evento.